Doutor Ivan, existem investigações aqui no Ministério Público sobre esses abusos relacionados aos combustíveis da Polícia Militar? Veja só, não tenha dúvida que sim. Nós temos um procedimento de instrução criminal já instaurado por conta dessas denúncias que chegaram ao conhecimento da Promotoria Militar através do próprio Comando Geral, né? Quando recebeu da Delegacia de Defraudações uma investigação que por lá estava sendo desenvolvida, apurando a possibilidade de, tanto na frota da SSP como da Polícia Militar, eventuais desvios e locupletação de recurso público nos abastecimentos de algumas viaturas, mediante o uso de cartões do sistema SIAG e Valecar. Por conta disso, a então delegada responsável, é bom que se diga, verificando que os indícios davam conta dessa prática tanto no âmbito da Polícia Civil como no âmbito da Polícia Militar, resolveu, por bem e acertadamente, por entender que a Polícia Militar tem atribuição própria também de polícia judiciária para investigar eventuais militares envolvidos em crimes militares, né, desmembrar essa investigação, caminhando a parte que estaria relacionada à Polícia Militar ao Comando Geral, que por seu turno, tão logo recebeu, determinou a Corregedoria que desse seguimento às investigações até ser efetivamente exauridas. Na oportunidade, o então corregedor da época, o Coronel Gravatar, que estava à frente da Corregedoria, tendo como encarregada a oficial Valéria, Coronel Valéria, né, nos comunicou acerca desse procedimento e nos dando ciência de que existia essa investigação e que, por força disso, por ser uma investigação que demandaria um trabalho pormenorizado acerca dos fatos em si, já que suspeita-se que os desvios, essa prática, se constatada já de algum tempo, poderia implicar em uma quantia vultosa de valores, né, nos deu conhecimento e, de antemão, postulou algumas diligências que, com o aval do Ministério Público, naquela oportunidade, e até o endosso do Judiciário, foram levadas a cabo e que estamos, na verdade, no aguardo do resultado dessas diligências. Mas, paralelo a isso, o Ministério Público também resolveu preparar uma série de tantas quantas outras diligências para buscar esclarecimentos dos fatos que, supostamente, envolve esses desvio de recursos públicos com a chamada troca de moeda, como assim é intitulado popularmente essa prática. E na busca de buscar, primeiro, desde quando isso vem ocorrendo. Segundo, quem são os protagonistas principais que participam ou participaram desse esquema. O senhor não acha estranho que, pelo menos até agora, tem se apontado a pena do sargento Robertson como o responsável, um dos responsáveis pela troca de moedas, quando ele sozinho, e na condição de sargento, em hipótese alguma, poderia ir sozinho? Olha, veja só, essa é uma possibilidade que vai ser profundamente investigada. Mas eu não posso descartar também que isso não tenha sido possível. Agora, não podemos também desmerecer de que com ele tenha outras pessoas ligadas, quer terceiros civis ou até mesmo outros militares. Nesse momento, o que eu posso afirmar a você em seu programa e a toda a sociedade sergipana é que seria leviano, precipitado e irresponsável de nossa parte apontar qualquer outro nome, quer da Polícia Militar ou quer da iniciativa privada que tenha envolvimento. Mas é certo que o Ministério Público irá galgar todos os passos necessários dentro dos instrumentos legais que nos é colocado à disposição para fazer uma investigação profunda. Se chegarmos a militares, quer sejam outros graduados ou até mesmo oficiais, haverão todos eles de responder nos termos da lei. Doutor João, o senhor não acha também estranho que o Coronel Gravatar, que prestou uma entrevista a mim, e prestou, na entrevista assim, ele fez várias acusações, uma delas, ele disse que é necessário, segundo ele, investigar o tenente-coronel Denison, que é parente do comandante da Polícia Militar, o Coronel Marconi Cabral, que em nenhum momento aparece como investigado, nem porque deve ser investigado. E
Quando foi aberto o procedimento na Polícia Militar, por ordem do comando, para que se apure as denúncias e as declarações feitas pelo Coronel Gravatá, quem está encarregado é exatamente um cunhado do comandante da Polícia Militar, e que tem o tenente-coronel Edenilson, suspeito, segundo o Coronel Gravatá, de participar desse esquema. É correto? Olha, do ponto de vista moral, pode-se até fazer um questionamento que soe estranho, mas do ponto de vista legal, todos são oficiais de carreira. E a discricionariedade, a conveniência e a oportunidade de um gestor como comandante-geral designar um ou outro oficial no qual ele tem uma confiança a mais ou a menos, né, é a cargo exclusivamente dele. Claro que esse tipo de informação é explorada, pode ser explorada, mas olha, logo um cunhado, né, colocar à frente, será que esse cunhado vai ter isenção, a imparcialidade necessária? Eu não posso fazer esse juízo valorativo antecipadamente. Eu tenho que deixar os trabalhos da Polícia Militar, que já foram em parte concluídos, né, serem finalizados para a gente fazer qualquer, digamos assim, convicção própria de que essas indicações pelo Comando-Geral tenham influenciado negativamente ou não nas investigações. Doutor João, o Coronel Gravatá, na entrevista que prestou a mim, ele levantou suspeita sobre um benefício que está sendo dado desde a época a um oficial do setor na Polícia Militar que controla, ou devia controlar melhor, esses abastecimentos. Certo. Cujo benefício é o de estudar, fazer doutorado em outro país. Para fazer esse doutorado, o oficial está recebendo 15 mil por mês, que é o salário dele enquanto militar, e mais uma bolsa mensal de 5 mil reais. Ou seja, não está lá para fins militares. A promotoria pretende... Não tenha dúvida, se essa situação ela não está condizente com a legislação que regulamenta o afastamento de todo e qualquer militar para curso de aperfeiçoamento ou de outra natureza, certamente isso será apurado pela promotoria militar e até pela promotoria do controle externo em sede de improbidade administrativa. O que a gente bem sabe no dia a dia é que essa possibilidade de não só um militar como qualquer funcionário público, né, pode, evidentemente, após um processo administrativo com autorização de quem de direito, que, salvo engano, eu não sei se é o próprio comando da Polícia Militar ou o governador do Estado, cumpridas as formalidades, autorizar a concessão dessa licença ou não, e em que termos elas podem ser concedidas. Então, não dá para você também, nesse momento, dizer que ele está afastado, fazendo o curso e recebendo ilegalmente um benefício que não deveria receber. Se realmente a lei proíbe e ele estiver recebendo, nós estamos diante de, no mínimo, uma improbidade administrativa. Mas nada impede de que... A promotoria vai apurar. Não, nada impede. Aliás, devemos apurar essa informação para prestar os esclarecimentos necessários à sociedade. Se há alguma coisa de irregular e ilegal, a promotoria do controle externo provocada, né, que foi a respeito também desse assunto, até porque a entrevista dele foi, né, a público, a gente vai, no momento oportuno, paralelo às investigações dos desvios, dos supostos desvios de combustível no abastecimento de viaturas da PM, apurar também essa situação e tantas quantas ele tenha revelado. Certo? Agora, o que a gente não pode fazer é nos precipitarmos nas conclusões. Porque, Gilmar, você sabe que qualquer precipitação, qualquer ato precoce de conjecturas até mesmo, não vou nem falar de afirmação, você pode comprometer a investigação, que, diga-se passagem, no próprio Código Penal Militar determina que seja sigilosa, e mais do que isso... provocar danos à imagem das pessoas desnecessária de forma injusta. Esse é um princípio pessoal meu, né, como cidadão e como promotor de justiça. Mas com relação ao final das investigações, chegue a quem chegar. Esteja envolvido quem estiver. Uma vez procedente, o Ministério Público não acobertará ninguém e cada um que responda pelos seus atos. Para encerrar, permita-me só mudar um pouquinho de assunto. Na Comissão de Deputado Estadual, ao lado da AMESE, claro, nós protocolamos aqui representação em relação à RETAI, que já provocou algumas audiências. A RETAI da Polícia Militar, com o que ficou decidido até agora, você está satisfeito? Veja só, até o presente momento, e você encabeçou, diga-se de passagem, uma situação que incomodava muito a tropa. Nós buscamos juntos democratizar, né, esse pagamento da RETAI. Os termos consignados no nosso termo de ajustamento e compromisso foi para melhorar. Eu não tenho notícia, Gilmar Carvalho, de que
de lá para cá, houve alguma conduta nessa distribuição das retais pelo Comando Geral, contrário àquilo do que ficou ajustado. Mas a Promotoria Militar, o controle externo está de portas abertas, para que, se isso estiver ocorrendo, trazer os fatos concretos para a gente chamar a responsabilidade, porque aí não se trata mais de um ajuste de compromisso, mas de um descumprimento, se é que está ocorrendo, de um ajuste firmado pela própria corporação com o Ministério Público do controle externo da atividade policial e militar.